Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, mais uma vez, na nossa série Longevidade em Foco, temos o grande prazer de trazer novamente o meu querido ator, multimídia, baterista, palestrante, nutricionista, multimídia, multiplataforma, multitudo, meu amigo Gus Conde. Um prazer enorme em tê-lo aqui. Vai falar de uma palestra que ele fez no Brasil todo através do sistema SESC, né, o sistema S. Ele vai falar de um assunto muito importante nesse tema que entra a longevidade em Foco, que é a nossa série. E ele vai falar sobre o que mesmo, Gus? Fale aí para mim. Prevenção a quedas, né? Inclusive, muito obrigado por me receber mais uma vez. E eu creio que esse tema seja de bastante interesse para todo mundo. Como você já colocou muito bem colocado, foi uma série de palestras que eu fiz através do SESC, em que o nome da palestra é o nome do estudo, na verdade, que é o medo de cair aumenta o risco de queda. E traz essa informação, né, com dados científicos, de que quanto mais medo a gente tem de cair, de fato nós aumentamos bastante a nossa probabilidade de queda. Olha, isso que você colocou é interessante, porque o idoso, né, a gente associa ao idoso a quantidade de quedas, né? Tanto por conta até da própria sarcopenia que o idoso é acometido, né? E por isso Sim. Ele deve fazer bastante atividade física. Mas às vezes, né, Gus, o próprio idoso não consegue, até por uma própria limitação física. Ou ele tem um reumatismo, ou ele tem alguma dor na coluna, ou tem alguma hérnia de disco. Então, é aquela história, né? Ou às vezes a pessoa é muito obesa. E aí, o que acontece? Os problemas começam a se juntar e se agravar. Um agrava o outro. Né? E você pôs aí um ingrediente que eu não tinha pensado, que é o psicológico. Né? O medo de cair leva a maior incidência de queda. Queria que você explicasse melhor isso. Como é que é isso? Claro, porque o medo de cair deveria impedir, porque a pessoa tem medo de cair, ela é mais cuidadosa. Mas você está dizendo que não, que o medo de cair leva a maior frequência de queda? Como é que é isso? Justamente pelo contrário, né? Inclusive, qualquer um pode pesquisar sobre esse estudo, né? O nome dele é em inglês, mas tem algumas coisas no português que, fazendo a pesquisa, eu achei aqui, e chama simplesmente isso: o medo de cair aumenta o risco de queda. Se você colocar isso no Google, você vai conseguir achar o estudo referente a isso. E o estudo traz um dado muito assustador, em certos termos, porque ele aumenta, a pessoa que tem medo de cair, ela aumenta de 12 a 15 vezes mais chance de cair do que aquela pessoa que tem mais confiança nas suas habilidades motoras, tem mais confiança no seu equilíbrio. E hoje a gente vai falar, vou trazer algumas coisas aqui, não só falar do problema, mas também trazer qual que é a solução, né? Inclusive alguns dos exercícios que todo mundo pode praticar em qualquer lugar para melhorar justamente o equilíbrio, né? Hoje em dia a gente tem uma relação muito forte da sua confiança nas suas habilidades motoras, nas suas habilidades físicas, em relação ao medo de queda, ao medo de fato cair, né? Então, eu separei aqui algumas partes. Pode falar. Você disse que vai falar dos exercícios. Vamos falar dos exercícios no segundo bloco. No primeiro bloco, eu queria que você falasse como evitar, porque o medo, você sabe que o medo a gente não decide, né? O medo muitas vezes nos pega a traição, né? Ele se instala, às vezes devagarinho, quando você vê. E muitas vezes, não quando você está consciente. Às vezes, quando você está dormindo, ele se manifesta através de sonho. E aí, quando você acorda, diz, puxa,
eu tive esse sonho porque eu tô com medo, eu não sabia que eu estava com medo. Então, Sim, é como verdade. identificar o medo e impedir que esse medo intensifique a frequência da sua queda, das Legal. suas Tem quedas. uma. Vou dar um passo para trás e ainda vou propor alguma coisa. Depois a produção pode colocar o meu WhatsApp na tela e todas as pessoas que me mandarem um WhatsApp falando palestra longevidade, eu vou mandar para elas um PDF com todos esses estudos que eu estou relacionando aqui, tá? Mas eu vou citar 15 situações e eu quero que o pessoal de casa se dê as 4 notas. Muito, mais ou menos, bem pouquinho ou nenhum. Em relação ao medo, eu vou falar de uma situação, por exemplo, limpando a casa. Quanto medo você tem? Eu não tenho nenhum medo de cair, eu tenho um pouquinho de medo de cair, eu tenho mais ou menos medo de cair, ou eu tenho muito medo de cair. Se der a nota de 0 a 4, né? 1, 2, 3, 4. 0 sendo zero medo de cair e 4 sendo o maior medo de cair. As 15 situações que o pessoal de casa aí está para responder, não precisa responder verbalmente, é só você pensar. Limpando a casa, quanto medo você tem de cair? Vestindo ou tirando a roupa, quanto medo você tem de cair? Preparando refeições, tomando banho, indo às compras, sentar ou levantar de uma cadeira sem o apoio dos braços da cadeira, tá? Subindo e descendo escadas, quanto de medo que você tem de cair? Caminhando pela vizinhança, né? Pegando alguma coisa acima da cabeça ou tendo que se agachar para pegar o negócio na prateleira mais embaixo, né? Ir atender ao telefone, andar sobre superfícies escorregadias, quando a gente vai no mercado e tem aquela placa ali, cuidado piso escorregadio, visitar um amigo ou parente, né, sair fazer alguma coisa da rua, andando em lugares cheios de gente, subindo ou descendo uma ladeira, que é diferente de uma escada, e indo a uma atividade social. Então, essas são 15 fatores que isso foi colocado dentro de um estudo, e se a pessoa respondeu que 2 fatores desses ou mais ela tem muito medo de cair, é um indicativo que ela, tem talvez o medo instalado, o medo de quedas, e segundo, que ela precisa fazer os exercícios para ontem, os exercícios de equilíbrio, que é o que vai regular aí, porque a gente vai falar um pouquinho disso, né? Quanto mais forte for o seu equilíbrio, mais autoconfiança você vai ter. E isso tem relação com o psicológico em relação a quedas, né? Falando também, eu acabei de me lembrar de um fator que é muito legal a gente colocar aqui, né? Porque são 4 questões envolvidas em relação às quedas. É o seu psicológico e emocional, né? A sua ansiedade, o estresse na alocação de atenção, quando você está muito estressado ou ansiosa, você acaba por não perceber possíveis convites à queda, né? Um desnível de calçada, um degrau, alguma coisa. Segundo, é a sua consciência de postura. Quanto mais consciente da sua postura você estiver, menor o seu risco de queda. Subindo e descendo uma escada, caminhando, enfim, o controle da postura. Tem alguns estudos, eu posso, se a gente tiver tempo, eu compartilho aqui, do controle motor e cognitivo. Quanto mais estímulos cognitivos você tiver, menor o seu risco de queda. Olha só que legal, quanto mais memória, mais raciocínio, mais reflexo, quanto melhor estiver as suas faculdades cognitivas, menor o seu risco de queda. E também, o quarto pilar aqui seria as condições físicas, né? O exercício propriamente dito. Então, até me traz uma outra questão aqui, né, do apresentador Gugu, porque, na verdade, todo mundo acredita que ele tenha morrido por ter caído de onde ele caiu. E, na verdade, o que aconteceu ali foi uma falta de entendimento do custo-benefício do risco que não vale a pena. E todo mundo acha que nunca vai acontecer com a gente. Então eu quero trazer para todo mundo aqui que sempre vai existir uma forma segura de você guardar o que você tem que guardar, de você pegar o que você tem que pegar. Então muitas vezes as pessoas, elas não se machucam porque caíram do banco, caíram da escada, foram subir na pia e para pegar alguma coisa e caíram. Na verdade, elas não se machucam por conta da queda, elas se machucam por falta do conhecimento e falta de calcular se o risco do custo-benefício daquilo vale a pena, né? Então, antes da gente entrar um pouquinho no fator psicológico,
algumas ferramentas que a gente precisa ter no nosso corpo físico antes da gente começar a entender o nosso psicológico. Tá? E a primeira delas, é o que eu falo em muitas aulas da longevidade, é oxigenação e hidratação, porque o nosso cérebro, se ele não tiver oxigenado de forma correta, a gente tem um déficit de atenção, a gente tem um déficit na questão do equilíbrio, e a mesma coisa para hidratação. Né? Inclusive, a gente já falou sobre isso em outros programas, mas até para deixar como que a gente bebe mais água, porque se você tem uma desidratação, você tem uma confusão mental. Você tendo uma confusão mental, você aumenta o seu risco de quedas. Então, a partir do momento que você já está com sede, você já está desidratado faz tempo. Né? E eu sempre falo isso, olha, sempre tem uma garrafinha d'água, sempre que você beber um copo d'água, bebe 2 copos d'água, que assim você consegue ter a sua ingestão, ou atrela o beber água com algum outro hábito que você já tenha. Por exemplo, antes de tomar banho, vou beber um copo d'água. Toda vez que eu chegar da rua, vou beber 2 copos d'água. Toda vez que eu passar para o quintal, vou beber um copo d'água. Enfim, a pessoa ali coloca do jeito que achar melhor. Né? Então, o beber água é super importante para o equilíbrio e isso acaba sendo subvalorizado por muitas pessoas, muitas palestras, né? Muitos vídeos que eu acabei vendo, poucas pessoas falam disso. E a oxigenação também, a gente pode até entrar mais a fundo, mas basicamente prestar atenção durante o dia se você está respirando corretamente. Como que é respirar corretamente? Pelo nariz. Se você não está respirando pela boca, porque a nossa oxigenação, né, via nasal, ela é muito mais efetiva do que a nossa oxigenação via bucal, né? Então a gente consegue oxigenar melhor o cérebro quando a gente respira pelo nariz. E agora já costurando aí no que você tinha falado sobre a nossa autoconfiança, que na verdade o medo de queda, ele parte como princípio básico da nossa falta de autoconfiança nas nossas habilidades corporais, né? Na nossa consciência corporal. Então, como que a gente faz para aumentar um pouquinho essa consciência? Porque ela é gradativa, né? Ninguém vai virar o jogo da noite para o dia. Então, gradativamente, a gente consegue ter resultados notáveis, na verdade. Então, a primeira delas é se perceba, né? Como é que está a sua postura corporal? Como é que está a sua consciência corporal durante o dia? Quantas vezes durante o dia você presta atenção na sua postura corporal, subindo escadas, mesmo sentado, vendo televisão, carregando peso, quando você vai levantar ou abaixar? O quanto você está conectado com você mesmo e falando, opa, essa situação pode representar perigo. De repente você teve um caso de uma conhecida que ela caiu, né? O filho dela deu uma sacola de mercado e eles estavam descendo a rampa do mercado do Carrefour e ela caiu no momento que ela segurou. Então, isso foi, na verdade, uma falta de consciência corporal, né? Opa, essa situação pode me trazer risco. Deixa eu dobrar a minha atenção nessa situação aqui. Então, você está sempre prestando atenção na sua postura corporal, e isso já é um sinal que você passa assim para sua mente que você está alerta aos perigos de uma possível queda, né? Então a sua postura, até mesmo entrando num outro aspecto que vale a pena a gente colocar aqui, a sua postura corporal, ela consegue impulsionar o seu psicológico, né? O seu fisiológico impacta no seu psicológico. A partir do momento que você está mais atenta à sua postura, automaticamente você já está caminhando de uma forma melhor, você já está se movimentando de uma forma melhor, você está prestando mais atenção ao seu entorno, você está prestando mais atenção quando você precisa abaixar ou levantar. Uma outra questão de queda relacionada à postura corporal, muitos idosos acabam caminhando, fazendo o quê? Arrastando os pés, né? Eles arrastam o calcanhar, não levantam muito o pé quando vão andar, quando vão se deslocar. Isso aí pode causar uma queda em degraus, em subir e descer calçada, subindo e descendo do ônibus, apenas por uma pequena mudança de prestar mais atenção na sua postura corporal, né? Você percebe ali se sua coluna está desajeitada, você tem mais consciência de perceber se o seu joelho naquele dia se comportou diferente, você percebe quando você está andando fora de linha, né? Numa calçada, você percebe aquele dia que você não dormiu tão bem, opa, meu equilíbrio está mais
comprometido, porque a gente vai falar da questão do sono rapidamente, como um sono de má qualidade afeta diretamente o seu equilíbrio. Então, você também percebe pela sua postura corporal, se perceber, poxa, se você discutiu com alguém, teve uma discussão familiar, alguma coisa, o seu psicológico está abalado e você está muito mais suscetível à queda, né? E dentro desses estudos, eu trouxe até um dado legal aqui, só de você estar consciente do seu corporal, as suas chances de queda diminuem 35%. Só de você prestar atenção no seu corpo, de você prestar atenção na sua movimentação, você diminui a sua possível queda em 35%, que é um número bastante grande, né? E já vou até costurar aqui também com o que eu falei lá no começo, a manutenção da nossa parte cognitiva, né? Quanto mais, e isso envolve a nossa autoconfiança, porque você sabe que você está com a mente afiada, né? Então, um declínio na nossa capacidade cognitiva, ele impacta diretamente nas nossas habilidades funcionais. Então, o que a gente pode fazer? Jogos mentais, leitura, escrita, aprender uma nova língua, fazer jogos de memória, sudoku, palavra cruzada, tudo isso é super válido. Por quê? Quanto mais ativa for a sua mente, maior a sua percepção, maior e melhor o seu estado de alerta. Quanto melhor o seu estado de alerta, melhor seus reflexos. Quanto melhor seu reflexo, melhor seu equilíbrio. Você vê como uma coisa acaba costurando, né, em várias outras. E para a gente fechar esse ciclo aqui, eu falei no começo sobre as nossas capacidades funcionais, né? Como a gente consegue melhorar as nossas capacidades funcionais, e eu vou dividir aqui em três aspectos, né? Que são o físico, cognitivo e o emocional. A gente melhorando esses três aspectos, a gente vai conseguir melhorar as nossas capacidades funcionais, a capacidade de você se mover, se esticar, se abaixar. O físico é a musculação, não tem como a gente fugir disso. Hoje em dia já tem muitos estudos relacionando a musculatura com fortalecimento, uma maior longevidade, uma maior e melhor autoconfiança. Então, algumas coisas que a gente pode fazer é o fortalecimento da panturrilha, e para isso não precisa ir para academia, em casa, em qualquer lugar. Fazer 50 vezes, você fica de ponta de pé e volta, fica de ponta de pé e volta. 50 vezes todos os dias já está excelente. Fortalecimento das coxas, você sentar e levantar de uma cadeira, de um sofá, sem o apoio dos braços, sentar e levantar 30 vezes. Não precisa ser as 30 seguidas, pode ser 10, 10 e 10. E mesmo que você não consiga as 30, começa com 5, começa com 2, começa com uma vez que seja, mas começa, né? Por quê? Os exercícios, vou fazer ligar os pontos de novo. Os exercícios vão fortalecer os seus músculos, relacionados ali ao equilíbrio, mas vão fortalecer principalmente como você se vê perante o assunto equilíbrio. Vão fortalecer a sua autoconfiança em você mesmo, vai fortalecer você no geral. Então, essa parte da musculação, né? Quem tiver oportunidade, faça musculação. Você não vai fazer musculação para ficar com o corpo marombado e abdômen tanquinho, não é essa a intenção, mas sim te trazer maior e melhor qualidade de vida, né? O segundo pilar seria o cognitivo. Quanto melhor o nosso cérebro pensante, melhor seu raciocínio, melhor seu reflexo. Melhor seu reflexo, melhor sua atenção e foco. Melhor sua atenção e foco, melhor o seu equilíbrio. Você está mais atenta ao que pode vir a te desequilibrar. E a questão do emocional, uma coisa que a gente já conversou bastante, né, sobre a nossa autoconversa. Eu não vou me estender muito aqui nesse assunto, mas hoje em dia já temos estudos fazendo a correlação de quanto melhor o seu equilíbrio físico, melhor o seu equilíbrio emocional. Quanto melhor você conseguir se equilibrar de um pé só, que é um dos exercícios que a gente vai falar, melhor você funciona na questão de equilíbrio emocional, né? E aí, até para falar dessa questão da nossa autoconversa, uma dica rápida que eu consigo deixar para todo mundo aqui, eu diria uma ferramenta, é que muitas vezes as pessoas se perguntam por que eu sempre caio, nossa, por que eu tenho medo de cair, por que eu nunca consigo fazer o exercício? E na verdade, você sempre vai ter a resposta diretamente relacionada com a pergunta.
Então, a grande questão aqui é você mudar a pergunta e não buscar por uma resposta diferente. O que eu quero dizer com isso? É você trocar o por que eu tenho medo de cair para você fazer uma pergunta diferente. O que eu preciso fazer para melhorar meu equilíbrio? Por que eu sempre caio? Você troca. O que eu preciso fazer para ter mais atenção? Por que eu nunca consigo fazer tal exercício? Você troca. O que eu preciso fazer para conseguir fazer tal exercício? Então, a grande sacada da autoconversa é você trocar o porquê que eu sempre blá 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 por como eu faço para blá blá blá. Então, essa fica a grande sacada aí para a questão da nossa autoconversa, tá? E se a gente tiver tempo, eu consigo entrar rapidamente na questão do sono. Eu vou fazer um rapidinho intervalo. Eu não quis interromper o Gus, porque o Gus estava numa linha de raciocínio. Então a gente fez um bloco bem grande. E aí a gente volta com uns minutinhos para ele falar isso aí que ele disse que quer falar. E aí a gente fecha o programa. Então vamos fazer um rápido intervalo. Não saia daí, que o Gus tem a pérola final que ele vai falar no finalzinho do programa. Voltamos. E agora, Gus, 3 minutinhos para você fechar
o raciocínio aí de que quem tem medo cai mais. Vamos lá, então, só para a gente finalizar essa parte do sono, né? A nossa relação do sono está diretamente correlacionada à nossa capacidade do equilíbrio mental. Então, vou trazer uma regrinha aqui de 2 por 3, que são 2 horas de sono a menos equivalem a 3 cervejas, se você tivesse tomado 3 cervejas, na sua capacidade do equilíbrio. Então, aquele dia que você não dormiu tão bem, se conheça, preste mais atenção, dobre o cuidado, triplique o cuidado, né? Depois me comprometo a gente fazer um programa só falando do sono e como a gente melhorar a qualidade do sono, tá? Então, vamos lá, eu quero finalizar aqui com alguns exercícios. O nosso tempo está bem limitado. Então, se a pessoa não quiser fazer nada, só fazer um exercício para melhorar o equilíbrio, seria o apoio unipodal, ou seja, ficar de um pé só, né? E hoje em dia a gente tem estudos comprovando que se você conseguir ficar 30 segundos com um pé só, depois mudar e ficar 30 segundos com o outro pé, seu equilíbrio tá bom, sem precisar apoiar, tá? Um outro exercício que eu consigo falar aqui é você colocar o seu calcanhar na frente do seu dedão, né? Independente de qual pé seja, como se você estivesse andando numa corda bamba. E você tentar se equilibrar aí nessa posição por 20 segundos. Se ficar muito fácil, você levanta o calcanhar, fica de ponta de pé e volta, que é um baita de um exercício só. E o terceiro, para a gente finalizar aqui, seria toda vez que você for arrumar a sua cama, você ficar de um pé só, levar o seu tronco para frente e levantar o pé de trás. Depois você volta e repete por 3 vezes, sem encostar o pé no chão. Então você fica com um pé só, apoio de um pé só, leva o corpo para frente, o pé que está levantado vai lá para trás, volta. Vai, volta, vai e volta. Pronto, faz isso uma vez com cada pé e toda vez que você... Por que eu falo para a gente fazer quando a gente estiver arrumando a cama? Porque aí se você cair, nada vai acontecer, você vai cair em cima da sua cama. Então, esses 3 exercícios tem muito mais o nosso tempo está bem limitado aqui, mas eu me comprometo a gente fazer, de repente, a segunda parte ou entrar mais na questão do sono, que é bem importante em relação ao equilíbrio. Querido Gus, como sempre, compartilhando generosamente com as pessoas, com os nossos telespectadores, tudo que você pesquisa, porque você é um pesquisador incansável sobre qualidade de vida, principalmente voltado para os idosos, que é um segmento que você atinge bastante, principalmente com a bacterioterapia. Acompanho você no Instagram, todas as suas artes que você faz por aí, e sempre tem muita novidade para trazer para a gente. Muito obrigada, volte sempre. Longevidade em Foco tem muito ainda para trazer para todos nós. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem, às 15 horas, com reprise segunda-feira, às 17h30, lembrando que pomos tudo no nosso canal do YouTube para você assistir e rever quando quiser. Até o próximo programa, se Deus quiser.